Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e tão irritante quanto um mestre que nunca diz para onde ir é ter que escutar um mini unicórnio berrando sempre, uma criança mimada e um reclamão metido a rico a viagem toda. Eu sou o Kuro e... Urusai, Urusai, Urusai! Eu sou o Léo e... Doce coração, cor de rosa, atacar! E eu sou o Roxas e... Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E não se preocupa que a gente não tem probleminha. Será? Ou tem. Ou tem. Fica aí o questionamento pra vocês. Gente, parafuso, cadê? Vixe, esse já enferrujou faz tempo. Mas enfim, na aula de hoje, a Academia de Nerds vai falar sobre os personagens mais irritantes do universo nerd. É isso aí. Mas antes, vamos lá para o mural de recados. E hoje nós temos um recado, digamos, né? A Tatiane Aiello mandou palminhas, né, no nosso último cast, onde nós falamos sobre magos, bruxos e feiticeiros. E o Bruno comentou assim: Fessores, uma curiosidade. Creio que a presença de elementos mágicos em várias histórias steampunk se deve ao fato de que a época que eles se inspiram tinha muito da exploração sobrenatural, um apreço pelo místico e etc. Visto que foi nessa época que se popularizou aquelas mesas brancas e o próprio esoterismo. Sobre o cast, senti muita falta de mencionarem os xamãs. E como em praticamente toda cultura tem essa persona, em algumas eles são mais mágicos, em outras mais guias espirituais. Daí já linko com a própria cultura dos nativos, que tem seus grandes feiticeiros / pajés. Nesse sentido, tem o druida também, né? Por fim, imagino que vale mencionar as magias de tradições religiosas, que em algumas culturas viraram mitos, tipo os golems da cultura judaica. E nem vou mencionar todos os elementos de religiões africanas e nossos ritos da cultura hoje. Enfim, é isso. Abraços. Olha só, fez o dever. É porque, igual a gente até mencionou, né? São muitas subcategorias ali, né? Porque, por exemplo, o xamã, ele também tem um pezinho no que é o bruxo, entendeu? E muitas vezes, como ele mesmo acho que até citou ele no comentário, também tem um pezinho até na parte mais divina, né? Que ficaria pra um possível cast até quando a gente fosse falar de clérigos e coisas do tipo. Exatamente. Mas na hora que ele falou de xamã, eu já lembrei de druida na mesma hora, porque realmente druida hoje em dia era muito ligado ao divino, né, nas apresentações, mas principalmente antigamente ele tinha muita ligação com magia, entre aspas, principalmente através das runas e tudo mais, principalmente na região da Irlanda, da Islândia, assim. Quem sabe a gente não faz aí um extra um dia? Quem sabe? É isso, né? São muitos personagens extras que ainda ficaram sem a gente mencionar. A gente deu uma falada rápida, né? Pistoleiro arcano, guerreiro arcano e por aí vai. Hoje em dia tem muito dessas mesclas, assim, essas subclasses envolvendo a magia. Até porque se a gente fosse falar, aprofundar mais, o Léo ia morrer, né? Porque ele tava ficando tonto. Eu ia boiar total, gente. Roxas, por que você não tava aqui? Ah, se bem que o Roxas sabe também. Então, eu não tava presente por um problema de saúde, né? Mas eu gostaria de estar presente nesse cast, porque eu tinha separado ótimos personagens. Oh, bebe água! Atenção, pessoal que tá ouvindo essa aula agora. É pra você dar um pause, entra na rede social do Roxas e escreve assim: Roxas, vai beber água. E aí você volta e continua. Ou abre a Twitch dele e compra um negocinho ali com as moedinhas que é do próprio Twitch, que você não gasta nada, claro, forçando ele a beber água. Porque sempre quando alguém compra um negócio de se hidratar, ele é obrigado a ir tomar água. Exatamente. Deus, eu tive que limitar. Ontem compraram uns 15 seguida. Eu comprei uns 2. Tá certinho, tem que continuar comprando mesmo, porque você não bebe água. Olha, eu conheço o Roxas já faz o quê? Uns 15 anos, eu acho. Eu nunca vi o Roxas bebendo água na minha vida. Ô, louco! Como assim também? Nunca vi. Gente, eu não tenho memória. Bom, tecnicamente você viu, porque ele já provavelmente ingeriu outros líquidos, tipo leite e outras coisas na sua frente, né? Eles contêm. Ai, não conta, gente. Não conta, não vale. Não vai passar pano pro Roxas, não. Pode parar. Campanha Roxas Beba Água.
Não pode passar o pano, porque senão vai puxar toda a água e o Roxas no cão. Oh my god. E depois do mural de recados, vamos começar esta bagaça. Como a gente sempre fala de muitas histórias, muitos desenhos, jogos, a gente sempre menciona vários personagens incríveis, personagens que a gente adora, mas claro que nem todas essas histórias delas fazem parte apenas personagens interessantes. Sempre vai ter aquele personagem que por algum motivo tá ali apenas para cumprir aquele papel de te irritar o tempo inteiro. Alguns são propositalmente colocados ali para fazer parte disso, né? Para ser este elemento chato da história. E outros você acaba pegando raiva dele porque ele é chato mesmo. Não dá pra entender, né? Eu já gostaria de dizer que pra mim o desenho que mais tem personagens chatos num lugar só é Caverna do Dragão. Poxa, o Eric é super legal, Digão. Nossa! O Digão tá meio obcecado, gente. Ele só fala desse desenho ultimamente. O que tá acontecendo, Digão? E o pior é que eu não lembro em qual cast que o Kuro comentou isso e eu parei pra analisar e é muito verdade. Depois que você cresce, você acha o Mestre dos Magos chato, né? Porque ele só fica dando aqueles... Ele nunca diz pra onde você tem que ir. Aquilo me irritava até quando criança. Mas quando você lembra daquele Bob com o Uni, tem até um episódio, né? Que ele não queria ir porque ele não queria deixar o Uni e tal. Cara, eu acho que é porque eu tô ficando velho mesmo. Mas aquele personagem é o que mais me irrita. Ele consegue me irritar mais do que o Eric. Eu não sei... Caverna do Dragão é difícil gostar de um personagem. Acho que cada um tem um gosto ali de personagem, né? É incrível. Tipo, eu não acho o Uni tão chato, mas eu acho o que anda com ele, o Bárbaro, muito chato. O Bob, é o Bob. É, o Bob. Eu acho o Bob muito chato. Eu não vou falar nada porque eu acho os dois chatos. Eu acho os dois. Gente, eu tenho uma confissão pra fazer. Você não nunca assistiu. Não, eles eram os meus favoritos quando eu era criança. O quê? Cancela o Léo. Eles eram meus favoritos, gente. Principalmente o Uni. Eu achava o Uni fofíssimo. Meu Deus, ele chorava, Não, né? até é fofinho, mas é chato pra caramba. É porque o bicho fica... Aí junta isso e junta o Bob do lado. E atrasando as missões, né? Porque ele começava a fazer as birras dele lá, daí ficava aquela zona pra conseguir se organizar. E aí junta isso, você ainda tinha o Eric que ficava tagarelando e falando o quanto os pais dele tinham dinheiro e não sei o que e tal, contando vantagem, sendo que você sabia que ele era só um covardão ali, né? Então ia juntando aquilo, né? Mas eu acho que foi nesse cast mesmo que eu falei que eu já havia falado que eu tenho um ranço do Bob do Uni. Então, no meu caso, já não era nem novidade. E o Mestre dos Magos, ele me irrita simplesmente porque a gente entende, né, que ele tá ali fazendo o papel do mestre do RPG em si, mas, cara, é muito chato você ficar toda hora respondendo as pessoas com enigma. Não faça isso. Não é legal. Não, o melhor é responder com enigma e, assim, desaparecer. Tipo assim, o desaparecer era até interessante porque era tipo Batman, assim, né? Só pra eu mencionar o Batman, porque o Léo falou que eu não ia conseguir mencionar o Batman hoje. Você vai dar um jeito, né? Você vai dar um jeito. Misericórdia. Olha, Léo, sabe o que podemos dizer? Que foi destino, fate. Pronto. Ai, meu Deus. Pra já citar também. Ai, gente. Pois eu que tenho que ser cancelado. Kuro pegou a brecha, tem que ser esperto, filho, tem que aproveitar. Tô vendo. Eu acho que eu tenho um personagem específico, assim, que ele é tão pamonha, que ele me deixa irritado a série inteira, que é o Shinji de Evangelho. Eu tenho uma raiva dele, gente, vocês não têm ideia, porque ele é, assim, é tudo culpa dele, da pamonhice dele, porque ele não vai pra frente, dá vontade de entrar lá e dar um tapa na cara daquele menino. O Shinji é o do Evangelho clássico lá? Isso, ele mesmo. Tá É o ligado. principalzinho. O que tem o famoso meme do Get in the Mesh, Shinji. Que tudo ele tá chorando. Exatamente. Então, eu também. Gente, mas assim, eu tenho um problema sério com o Evangelion, que todos os personagens me irritam. Não tem um... Acho que a única personagem que não me irrita é a Misato. De resto, todo mundo lá é um inferno. Então eu não sou muito, assim, não tem como falar de Evangelion, assim, porque qualquer um de Evangelion entraria nessa categoria pra mim. Porque eu acho que a maioria dos personagens, eles
demonstram claramente que eles têm seus defeitos, sabe? Eu acho que é uma questão da narrativa, né, do evangelho. Eles escolhem mostrar o pior de cada um, assim, né. Acho que a própria história, né, não estou tentando defender o evangelho aqui, mas acho que a própria história tira isso dos personagens, né. Então, as atitudes que eles vão ter são sempre o pior que você pode esperar, porque são situações pesadas e situações difíceis. E uma vez eu tava até falando mal do Shinji, assim, aí veio alguém comentar. Falando mal não, tava falando que eu não gosto do personagem e tudo, né? E aí veio uma pessoa comentar, falando que o Shinji, ele é a perfeita demonstração de uma pessoa com depressão. E aí eu parei pra pensar, eu acho que faz sentido. Sim, eu não tenho depressão, então não tem como falar, mas parece que faz sentido, né? Então eu vejo muita gente se identificando com ele, né? Então, não sei. Só jogando aqui um contra-argumento. É porque entra muito também naquilo de você criar um protagonista que ele não é aquele protagonista que simplesmente chega, já no estalar de dedos já tá manjando de tudo, e ele é corajoso, ele é forte, destemido, e ele já vai e tal, e simplesmente o anime continua a partir dali, né? De vez em quando eles tentam pegar um personagem que é muito diferente disso, muito fora dessa curva, pra tentar colocar ali e ele ser o protagonista, o cara que você vai olhar e vai achar que tipo, ele é o herói ali e tal. Eu acho que é tentar deixar o herói mais humano, tipo um herói que tem problemas, no caso, não sei se é o caso, de depressão e tal. Acho que Eva praticamente mostrar o lado humano, mesmo que ele seja talvez o pior lado humano de tudo, né? Mas ele quer mostrar, deixar bem humano mesmo os personagens. Tanto que é por isso que ele é glorificado como um dos melhores animes até hoje, né? E tem a maior e mais antiga guerra de chips do mundo, né? O pessoal, de um lado o pessoal do lado da Rei e do outro do lado da Asuna. Asuka. Asuna? Que? Asuna. Nossa, eu fui lá no sal, gente. Ô, Sword Art Online. Olha o fã de Sword Art Online. Olha o fã de Sword Art Online. Mas também é o casal que o povo fala bastante, tá? Em minha defesa. Continuando então nessa leva de animes, vou citar uma personagem aqui, porque eu também tenho que falar sempre de Sailor Moon, né? Então vamos citar uma Sailor, que é uma personagem que, nossa gente, ela me irritou muito nos anos 90, que é a Chibiusa. Tadinha, Léo. Ela é tão legal. Nossa, assim. ela é tão legal, meu Deus, gente, ela é... Nossa! Pra quem não sabe a história da Chibiusa, ela vem do futuro, ela vem do século 30, né? Pro século 20, no caso, e aí quando ela chega aqui, ela meio que descobre que as meninas são sailors e tal, e aí ela vai, né, se enturmando com as meninas. Só que, assim, depois ela descobre que, na verdade, é o Sag, né, que é a protagonista, ela é a mãe dela. E ela era apaixonada pelo Mamoru, o Darien, né, que é o pai dela. Eu fico pensando, se Sailor Moon saísse hoje em dia, o bafafá que ia dar. Isso é sério mesmo? Ia ser muito bafafá, gente, porque essa menina chega do futuro, ela chega com uma arma, apontando a arma pra cabeça, assim, da Serena / o Sag, e aí ela, nossa, ela é chatíssima, insuportável no começo, assim. Tem umas pessoas que acham que depois ela melhora, eu acho que ela piora, mas enfim, ela é uma personagem que me irrita demais, e ela, assim... Léo, tem um episódio, eu não sei se você lembra, que ela vai ter um encontro com o Darien, e as meninas ficam tudo tentando descobrir com quem que o Darien vai sair. Aí, tipo, elas não sabem quem que é. Aí, até a Amy, que ela pede o suquinho de maçã, que ela tá tão curiosa. Não, mas esse episódio é outro episódio. É outro, não é o dele? É a Rei que vai ter um encontro, na verdade. É verdade. Mas elas acham que é um encontro amoroso, mas não é e tal. Mas não, esse episódio é maravilhoso. Meu Deus do céu. É um dos clássicos. Realmente. Mas eu não acho assim, Léo, que a Chibiusa é tão chata a partir de S. Eu odeio ela no R e odeio ela no Super S. No S eu gosto dela. No S ela é mais aceitável, né? No S ela é mais aceitável. Agora na temporada seguinte, né, a Super S ela... Nossa senhora, porque aí ela vira meio que a protagonista, assim, ela nunca foi a protagonista. Aí na Super S ela vira a protagonista junto com a Sailor Moon. Né, porque ela é a Sailor Chibi Moon. E aí ela vira protagonista junto com a Sailor Moon. Meu Deus, que é a pior temporada de Sailor Moon que existe no universo, porque ela é muito chata. Mas o poderzinho dela, ela é tão legal. Doce coração, cor de rosa! Aí murcha. Léo, em nome da lua. Oxi, é o que é? Cara, Sailor Moon, eu honestamente não lembro tanto, então eu não lembrava da coisinha ser tão chata assim quando você tá falando. Mas, se o Léo está falando, né? Eu gosto dela no mangá, o mangá é mais rápido, né? Então ela não fica aquela enrolação, assim.
E no mangá ela é legal, agora no anime, como ela fica em muitos episódios, aí fica aquela coisa. Eles têm que inventar uns plots, assim, umas histórias pra ela, né? Não dá, gente. É justamente o contrário, né? Antigamente no anime eles ficavam alongando desnecessariamente, e hoje em dia eles têm que encurtar o máximo possível. Exatamente. Pra fazer séries pequenas de mangás enormes, né? Então... Eu não Como posso muda a opinar. indústria. Eu tenho que fazer Glória Pires nesse momento, porque de Sailor Moon eu não sei nada. Eu ia puxar logo depois de Evangelion, né? Mas, como o Léo acabou puxando Sailor Moon, né? Tive que atrasar um pouquinho. Mas Shinji tem um histórico de ser irritante e escroto, dependendo da pessoa. Porque a gente tem em Fate Stay Night, o Shinji também matou o Shinji. Que é aquele personagem que é literalmente feito pra ser irritante e fazer você odiar ele. Assim, em qual das épocas, né? Porque o Shinji é complicado, Pedro. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O Shinji é complicado, Pedro. Mas afinal de contas, quem é Pedro? Sim, ele é um personagem muito complicado, porque ele é aquele personagem que é feito para ser antagonista mesmo, não o antagonista principal da série, mas é um antagonista da série, e é aquele personagem com tendências psicóticas também, para não falar coisas piores. Ele é muito possessivo com a irmã, com a família dele e tudo mais. Então, é um personagem que é muito complicado. Na novel, até tentam abordar um pouquinho mais do background, por que ele fica desse jeito, né? Porque é meio que um caso de, tipo... de problema de família mesmo, né? Ele nunca foi criado bem. Como ele era um mago ruim, ele sempre foi considerado meio que lixo e deixado de lado pelo amor dele. Mas ainda não deixa de ser um personagem odiável e irritante. Eu não posso cortar de nada disso, porque é tudo real, tudo verdade. Sim. É aquele personagem que vai falar com o principal ali, ele fica meio que... Sabe que o principal é bonzinho, aí fica lá... Sabe quando fica irritando, assim? Tipo, dando aquelas indiretas, falando que o cara é meio inútil, não sei o quê. Só que sabe que a pessoa é boazinha, ela não vai fazer nada, sabe? Fica meio que humilhando os outros na frente. Eu ainda tenho dó do Shinji. Eu não lembro qual dos Fate Stay Night que é. Se eu não me engano, é no Limited Blade Works, que ele morre de uma forma bem, assim... Dá dó dele. Mas, assim, é a única linha que eu tenho uma peninha dele. Vamos dar spoiler mesmo, porque... Não, mas isso é tipo 10 anos atrás. Depois eu que sou o spoilerzeiro, né, da academia. Ó, em defesa do Roxas, Fate, a novel já saiu há mais de 15 anos. E a primeira adaptação saiu em 2006. Tipo, muito tempo. Depende. Usando esse argumento aí, eu posso falar os personagens tudo que morre em Game of Thrones? Eu já sei qual que você vai falar. Eu acho que essa altura não teria muito problema, que quem gostaria de ver, eu acho que já viu, e quem pensava em ver antes, depois do insucesso que foi essa última temporada, né? Eu acho que já desistiu de ver. Já desistiu. E até que se for um personagem que eu tô pensando, bombou na internet na época, né? A verdade é simples. Joffrey foi o pior, assim, o ator fez com que o Joffrey fosse o personagem mais odiado daquela série. Não tinha jeito, ele era irritante por N motivos, por simplesmente ser o personagem ser escroto, né? Ele era louco, malvado, doentio, psicopata, e sei lá mais quais qualidades tão interessantes assim, né, pra dar pra ele. E eu confesso que a morte dele, olha, foi assim, com pipoca e suco do lado, assim, e tipo, ó, falando, nossa, Você que já coisa viu aquele bonita. meme do... Eu fico triste com essa notícia, o cara segurando fogo de artifício? Nossa, eu amo esse meme. Eu acho interessante porque não dá, é inegável. É que nem eu tava falando do Shinji, o Joffrey é feito pra isso também, Game of Thrones. É pra você odiar ele do começo ao fim, praticamente. Tipo, não é pra ser um personagem que você vai ficar tendo muito remorso, sabe? Ainda assim, eu acho que ele foi muito bem trabalhado por causa disso. É claro que é muito simples você colocar um personagem, principalmente em livro, nessas mídias que é mais fáceis, né, de adaptar. Você colocar um personagem ali e falar que ele é muito mal, ele matou muita gente. Mas na atuação, você fazer um personagem ao longo de várias temporadas odiável assim, não é muito fácil, sabe? Sim.
tem que ter uma boa atuação, o ator tem que ter um bom jogo de cintura até pra aguentar, porque provavelmente deve ter tido muito hater indo no Instagram dele e afim xingar ele, né? É o que mais tem hoje em dia, né? Sim. Até porque, dependendo de como o ator leva, fica muito superficial, né, a atuação. Então ele tem que ter um balanço, tipo assim, de mostrar que o personagem é mal e tudo mais, mas ele tem que saber lidar com isso, porque senão fica aquela coisa muito... Parece que historinha de conto de fadas, né? A bruxa malvada dando risada. Sim, então, exatamente, sabe? Não é fácil de fazer um personagem maligno assim, bom. Porque é muito fácil de você colocar esse pezinho aí na caricatura, né, e desandar. Realmente. O ator do Joffrey fez um trabalho... Inclusive, é o par, né? Porque a mãe também era muito irritante. Eu acho que pouquíssimas pessoas gostavam dela. Eu, pessoalmente, eu gostava dela. Eu comecei achando ela muito irritante, eu passei a gostar muito da personagem, mesmo sabendo que ela era personagem maligna. Porque, pasmem, pessoas, dá pra você gostar de um personagem maligno sem você compactuar com as ideologias deles. Então, a Cersei, ela é minha personagem favorita de Game of Thrones. Sim. Só que, assim, eu acho que tem uma grande diferença, né, na construção dos dois personagens, né? Porque o Joffrey, ele é feito pra ser odiado mesmo. Sim. E a Cersei, ela é colocada como essa personagem odiável, depois você vai vendo que ela tem muitas camadas, né? Sim. O Joffrey não tem, assim, ele é feito pra ser o malvadão e pronto, acabou. E a Cersei não, ela tem mais um trabalho por trás. Então, acho que são formas diferentes de tratar vilões, né? Sim, sim. Na temática irritante, né? Eu queria juntar os dois, mas sim, são completamente diferentes se a gente for falar de vilões por si só, né? Eu ainda continuo odiando a Cersei, assim, mas ela é uma divona, não dá pra negar. Cara, ela ganhou uma nota preta para a penúltima temporada, que ela aparece, ou é na última temporada, né? Que ela ganhou uma nota preta em não sei quantos episódios pra aparecer em uma cena lá no primeiro episódio só, bebendo vinho, assim, meio segundo. Eu me lembro disso, o povo zoando. Ai, gente, olha, triste, porque uma personagem tão bem criada, assim, pra chegar naquele final... Tanta coisa aconteceu, né? Pra no final Game of Thrones ser aquilo lá. Que beleza. Mas tem um cast aí, gente, umas 2 horas aí, a gente falando só bem de Game of Thrones, só bem. Nossa, falando bem demais. 2 horas falando bem. Aquele dia a gente lavou a alma. Saiu todo mundo mais relax do cast. Bom, acho que uma personagem que me lembra um pouco a Cersei, assim, no que irrita, mas assim, ela não é divona, como a gente disse, é a Skyler White, de Breaking Bad. Eu simplesmente odiava, assim, eu torcia de todas as formas pra ela ir embora da série de alguma forma, seja morrendo, seja sendo despedida. Eu não conseguia compactuar com aquela personagem de forma nenhuma. Agora é aquele momento que eu faço uma revelação em que às vezes os ouvintes vão querer me tacar um tijolo. Não, porque a minha, eu ia falar a mesma coisa. Eu até hoje, assim, eu assisti uma temporada de Breaking Bad. Porque todo mundo falava que, nossa, se você assistir lá, nossa, depois você não vai aguentar mais. Eu terminei a primeira temporada, eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, mano, curti essa porra não. Eu sei da personagem. Eu sei até porque que o Roxas tá falando que ela é chata, porque ela fica enchendo o saco do protagonista, tipo, cobrando coisa toda hora e tal. Na primeira temporada, acho que não é tanto, deve piorar depois, sei lá. É pior, eu digo. Ou assim, acho que o fato das coisas acabarem ficando do jeito que acontece na série são um impacto da pressão que ela coloca em cima do Walter. Então, assim, só que eu, né, acabei não tendo esse... eu não sei dizer, sabe? Essa vontade louca que as pessoas têm, que comentam, porque eles falam muito, né, de Breaking Bad, mas acabou não sendo uma série pra mim, tipo, eu não curti muito, assim, tipo... Se estiver passando, não tiver nada pra assistir, pode ser que eu assista e não reclame, mas tenho pouco tempo, né, tem que gastar com outras coisas. Eu também não sou capaz de opinar. Fiz a Glória Pires, igual o Digão fala. Todo mundo Glória Pires nesse cast. Por favor, você é aluninho, me ajude nos comentários, tá? Não ajuda o Roxas, não. Não ajuda não, porque ele não tá bebendo água, ele não tá merecendo, não. Cobra ele beber um copo d'água pra ajudar ele. É o novo meme desse cast, agora vamos beber água. Ai, gostei. Acho que você merece. Rodrigo, já coloca aí uma música relacionada com água aí pro Roxas no cast. Olha, água mineral. Água mineral. Nossa. É verdade, o nosso cantor oficial da academia, né? Mas vai ficar ruim, né? Porque não bebendo água vai acabar morrendo cedo aí. Ai, que horror. Bom, mas já que vocês não sabem da Skyler, eu vou puxar pra pro Digão falar mal. E pro Kuro também falar mal. Que é a Felicity de Arrow. Pronto, só isso que eu preciso falar. Nossa, pelo amor de Deus.
Cara, eu não tenho tanto problema, porque eu vou ser sincero, eu desisti de Arrow no começo. Injusto, é injusto isso. Tinha que ter sofrido com a gente. Tinha que ter sofrido pelo menos umas 3 temporadas ali. Eu comecei a ver mais depois Arrow, né? Já tava, acho que na segunda temporada, quando eu comecei a assistir. Eu tava começando a terceira temporada e todo mundo tá falando tão mal da terceira temporada e depois da quarta, eu acho também. E foi seguindo que eu falei, gente, sinto muito, mas eu vou abandonar o barco antes que ele afunde de vez. A terceira você ainda consegue assistir. A quarta, nossa, mas eu sofri. A terceira, você tá doido, filho. A terceira começou a ladeira, filho. Mas vamos lá, expliquem por que a Felicity é uma personagem irritante. Porque, sabe aquela pessoa que apaixona pelo personagem principal e tudo é desculpa? Ai, você não pode fazer isso porque é errado. Ai, você não pode fazer isso, é errado. Ai, é errado. Ai, você não pode respirar que é errado. Gente, não. Deixa ele fazer. O grande problema é que, assim, eles se transformaram num casal muito rápido. Sabe, naquele casal muito apaixonado, mas de uma forma muito rápida. E isso acabou criando consequências pro desenvolver ali, até onde eu assisti. Eu assisti até a 4ª temporada, quase arrancando os cabelos de raiva, mas eu assisti. Ela era uma personagem, tipo assim, qualquer coisinha ela já tava meio que chorando, ficava naquelas muitas vezes ficava naquelas briguinhas de relacionamento, sabe? Tipo, no meio da situação ali, tá a aventura, tem a missão, temos um problema maior, mas estamos tendo uma DR, sabe? Aquele famoso, tipo, um alien invadindo o planeta. Então, mas você lembra daquela vez? Não, mas é bem isso mesmo, Cura. É bem isso. Do nada ela vira, mas se você fizer isso, vai acabar com o nosso relacionamento. Você vai ter que escolher. É que é foda, né? Se colocando no lugar do personagem principal, né? Você já tá fazendo uma escolha difícil, né? Que você tá sacrificando sua vida, né, basicamente, se colocando em risco pra tentar salvar as pessoas, e a pessoa ainda te coloca querendo te tirar disso, ela acaba te colocando mais peso ainda, né, na consciência. Porque ela fica, tá, mas ou sou eu ou sou esse negócio, sabe? Tipo... Mas o que mais me irritou é que, assim, ela tinha esse posicionamento correto. E aí, de repente, chega numa temporada em específica, acontece alguma coisa e ela muda. Da água pro vinho. E ela começa, não, porque você não pode só fazer isso. Agora você tem que ser assim. Você tem que se impor, porque é só assim que você vai resolver e tal. E você fica tipo, mano, para. Não, para. Você não era do contra? Agora você não é mais? Mas o que aconteceu? Eles jogaram muito um protagonismo nela, sabe? Então, além dela ser uma personagem que já enchia o saco por estar ali, ela ainda tinha muito mais tempo de tela, sabe? Mas eu vou confessar uma coisa. Eu não assisti Arrow praticamente, mas ela aparece muito na série do Flash. E pelo menos pela exposição. Então, eu ia falar, pela exposição que eu tive com ela no Flash, eu achava ela uma boa personagem. Eu gostava dela. Mas do jeito que vocês estão falando, ela realmente, na própria série, ela parecia uma personagem bem ruinzinha, sabe? Mas no que ela aparece no Flash, ela parecia ser uma boa personagem. Eu acho que tem a ver com o relacionamento. Porque na série do Flash, ela é tipo amiga dele. E aí tem uma relação mais descontraída. Ela pode e eu ia falar também que na série do Flash, ela sempre aparece sozinha praticamente, né? Então, às vezes o problema tá justamente no relacionamento dos dois e como ficam lidando com ele durante a série de Arrow, que não existe praticamente quando ela aparece no Flash, ela ou ele aparecem no Flash. Então acaba ficando personagens muito melhores, né? Eu acho que na primeira temporada ela era uma personagem muito legal, sim. Igual nos aparições de Flash, mas depois que fizeram ela ter um plot maior, foi o que estragou a personagem pra mim. É complicado. Arrow, pra mim, depois da terceira temporada, nossa senhora, olha, que tristeza que foi, viu? Mas... já que a gente tá falando de série, tem alguns outros personagens também de série que eu acho muito chato, mas eu acho que talvez a maioria aqui não vá saber, que é, por exemplo, o Ross de Friends. Que eu vejo muita gente, né, que adora o casal lá, Rachel e Ross, e ele é um personagem pra mim tão tóxico que às vezes eu vejo as pessoas idolatrando. Eu acho que é até interessante de mencionar, porque hoje em dia tá tão mais no momento, assim, de conversar sobre isso, né? E é legal de você pegar, às vezes, uma série que é 10 anos pra trás, ou um filme, alguma coisa, pra você identificar, sabe, alguns personagens que são prejudiciais em alguns pontos ali e tal, pra você observar. O Ross, ele era um personagem que em vários episódios tem muito disso,
Ele era muito, muito ciumento, ele era o nerd chato, resumindo aqui, ele era o nerd chato somado com um ciúme muito possessivo ali na Rachel, que era a personagem que ele gostava, enfim. Então eu acho ele um personagem extremamente irritante, não gosto nem um pouquinho, e ele era o meu personagem que eu mais detestava, assim. Quando tinha cena com ele, eu já ficava, tipo... Eu adorava os episódios em que ele se lascava, sabe? Ele se dava muito mal. Eu ficava, tipo, esse é o melhor episódio. Torcia pra maldade esse menino. Né? Torcia, né? Eu torcia muito pra ver ele, sei lá, se ferrando muito. E tem bastante episódios, assim, que, olha... Inclusive são os que eu mais me lembro, assim. Marcou o Digão. Ruindade. Né? Eu acho engraçado porque eu pessoalmente nunca dei muita bola pra Friends, assim, é um pecado, eu sei, porque aparentemente é um pecado na internet, né, você não gostar de Friends. É gosto. Mas você falou de ter muita gente que é muito fã do casal, e realmente eu vejo muita gente que é muito fã do casal. Eu também vejo, assim, muita gente elogiando, né? Que é muito fã de Friends até hoje. Eu acho que tem muita nostalgia, né, por essa série. Muita gente é apaixonada e fala, não vai ter série melhor que Friends e tudo mais. Mas eu também já vi muita gente criticando o Ross. Eu também não conheço o personagem, então eu não sei. Eu sou igual o Kuro, também nunca assisti Friends, não conheço, não dou bola pra série. Mas eu já vi muita gente criticando também. Eu já vi muita gente conversando sobre esses comportamentos, né, problemáticos, assim, de personagens de séries dos anos 90, né, coisas mais antigas. Eu acho que é legal, né, você conseguir ver de outra forma, você conseguir analisar de outra forma e lembrar que essas obras, elas são produtos do tempo delas, né, então, anos 90 a gente não falava muito sobre essas coisas, então essas coisas passavam mais batidas, as pessoas não falavam muito. Agora, se você vai ver com as lentes de hoje em dia, né, é uma outra interpretação que você faz. Sim, você acaba percebendo muito mais coisas. Eu acho que isso é importante. Eu acho que Friends é uma das principais séries famosas de comédia, né? Tanto é que no Netflix ela sempre é uma das séries mais reassistidas, né, pelo pessoal. O pessoal faz muita maratona. Até hoje ela passa na Warner e eles fazem os reprises de todas as temporadas perto do final do ano. É uma série muito divertida e eu já assisti ela completa umas 8 vezes. Porque ela passava muito na época que eu chegava da escola, passava de tarde, então eu almoçava, assistia um episódio, então eu tive muito esse clima, assim, de ser o programa que eu assistia na hora do almoço, depois, enfim. Então eu já assisti muitas vezes. Eu gosto bastante, eu sempre me divirto assistindo, mas eu acho que é legal a gente sempre tá pegando essas séries, etc, igual o Léo mencionou, porque eu acho que a gente aprende, sabe? Porque a gente vê um personagem que a gente gostava ou que a gente não gostava quando era mais novo, etc, a gente olha e fala, nossa, esse cara era meio errado, ou que a gente gostava, né? Esse cara faz um negócio que não tava certo. Eu acho que serve como aprendizado, né? Sim. Um caso mais clássico desse é o Tom e Jerry. É aquele famoso, onde você separa as crianças dos adultos, sabe? Quando você começa a gostar mais de um do que do outro. O Papaléguas também tem isso, né? Sim. Quando você começa a torcer pro coiote, ó, já era. Na vida. Já era. É igual Bob Esponja, né? Quem é criança odeia o Lula Molusco. Aí você cresce e vira o Lula Molusco. Basicamente. Tô lembrando de um personagem aqui que o Kuro adora. Inclusive é um dos jogos favoritos do Kuro. Que é aquela personagem que fica assim... Leo, help me! De fato, é uma personagem adorável. Na verdade, eu não tenho muito problema com ela, né? Quem tem é mais o Roxas e o irmão dele, que eles odeiam ela de coração, né? Gente, Nossa. E aí eu fico imitando ela justamente pra encher o saco deles. Pra quê? Ela não serve pra quê? Aquele jogo é errado. Gente, corta o 4 da história. Fala que lá plagas eram um vírus que existia. Pronto, acabou. Vírus, calma aí. Olha os tijolos vindo. Olha o tijolo vindo. Gente, o cancelamento do Roxas vai vir forte depois do podcast. Cancela. Né? Cancelaram. Remake, gente, não vai ter remake do 4, tá? Não adianta fazer petição. Não vai ter. Aceitem ou surtem. Ah, mas vai fazer remake do quê? Não tem nem história. Exatamente. Não tem jeito de recontar o que não tem. Mas eu concordo. Ai. Mas assim, eu acho o 4, ele é interessante na jogabilidade dele, sabe, porque é diferente e tal, mas é exatamente isso, de história, não consigo ver nada ali. Porque literalmente o Leon vai pra frente, e é isso, o jogo inteiro.
E aí você vai seguindo que nem uma barata tonta pra frente. E agora a princesa que você tá procurando tá em outro castelo, então você vai ter que ir na catedral. Agora a princesa que tá procurando tá em outro lugar. O pior é que literalmente a primeira vez... Não, a primeira não. A primeira é numa catedral, depois é num castelo. Eu tava pensando na ordem dos fatores aqui, mas... É porque tem muita gente que começou Resident Evil a partir do 4, né? Então tem muito também daquele sentimento de, tipo, é o primeiro, assim, o que me introduziu na série, né? Então... Exatamente. Eu dou um exemplo muito simples. A minha prima, que vai fazer 20 anos, e ela começou a jogar no PC agora. De repente, deu vontade e tal. E ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu joguei Resident Evil, eu adorei, muito legal e tal, né? E eu olhei assim, nossa, qual que você jogou nela? O 7! Sabe quando você dá aquela murchada assim, você fala, porra, aí... É a velha história. Né? Digam, você conta ou a gente conta? Mas para a alegria dela, o 8 tá logo aí, né? Mas eu convenci ela a jogar o 2 Remake. Ela viu uns vídeos e se interessou, né? Ela falou que ia comprar e tal. Olha, o Digão introduzindo a pessoa a gastar dinheiro. Mas lógico... E depois eu vou convencer a jogar Batman, filho. Pronto. Pra você ter noção. Eu que fiz ela gostar de ler. Então ela começou a ler gibi da Turma da Mônica. Ela lia HQs, livros, etc. Tanto que ela adora os filmes da Marvel muito por causa disso. E o herói favorito dela é o Homem-Aranha. De tanto que eu ficava incentivando. E agora ela também herdou um pouco do gosto meu por videogame. Ela sempre gostou, assim, de vir aqui em casa e ficar jogando e tal. Ela gostava muito de Guitar Hero. Mas agora que aflorou essa vontade de ter os jogos do PC e tal. Eu acho que agora, principalmente com pandemia, né? Fica em casa e tudo mais. É bom as pessoas adquirirem outros hobbies aí que não envolvam ter que sair de casa. É porque tá precisando, né? Né? Tá precisando e sabe-se lá quando pode acontecer alguma coisa de novo e ter que precisar ficar de novo. Então, né? É bom ter um ou dois hobbies que envolvam você ficar na sua casa. Mas ainda falando de jogos, tem mais uma personagem que ela é um pouquinho chata, assim, que ela só me irritou só um pouquinho. Porque ela ficava virando pra mim o jogo inteiro e falando, hey, listen! E dá uma vontade de matar aquela fada de vez em quando, assim, só de vez em quando. Só de vez em quando? Fadinha do amor, gente. Que é a nave, a fadinha de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Enfim, ela aparece em outros jogos, mas eu tô especificando exatamente Ocarina of Time. Por que aquela fadinha toda hora berrando isso? É chato pra caramba, viu? A nave era bem chatinha mesmo, tanto é que virou meme, né, na internet. E tentaram melhorar colocando algumas companhias menos chatas pra ele, eventualmente, em alguns jogos. Porque, né, uma fadinha gritando Hey Listen na sua cabeça o jogo inteiro é complicado. Não, esses dias eu achei um vídeo de 10 horas que, ó... 10 horas, meu Deus! Que alguma pessoa fez e colocou tem. Ela falando Hey Listen por 10 horas. Você trancar uma pessoa num quarto e colocar isso aí no repeat e deixar lá, em 3 horas. É o clássico de deixar aquele vídeo de 10 horas do Mudkip falando Mud, que... Ah, mas isso é bonitinho, é fofinho. Ah lá, nos primeiros 40 minutos é bonitinho mesmo. É. Agora imagina uma coisa que já é chata na primeira vez. Imagina isso depois de 40 minutos. Nossa, imagina um vídeo de 10 horas da Ashley falando Leon, help! Eu acredito que tenha. Não, provavelmente tem, porque tem vídeo de 10 horas de tudo né, no YouTube. Pode colocar qualquer coisa lá que vai ter vídeo de versão de 10 horas, sabe? Mas... é puxado. Leon! 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 Help me! Help me, Leon! Leon! Help! Tá, outro personagem que eu acho que a gente já cansou de falar aqui no cast, que todo mundo aqui odeia, é o Mineta, gente. Nossa, eu achei que ninguém fosse citar ele, eu estava até preparando pra falar dele. Assim, ele não é um pouco irritante, eu acho, é muito irritante. O Mineta é aquele personagem deplorável que muitos animes têm, que é aquele pervertido que, nossa senhora, ele nunca se cansa de tentar fazer as mesmas coisas, os planos absurdos pra poder ver as meninas de biquíni ou até sem biquíni. É aquele negócio, né, a gente até falou, é um tipo de humor
muito chato pra gente hoje, né? E pra nós aqui. Pra pessoal, acho que do Japão não é tanto, né? Ele é... Então, pro jovem adolescente do Japão talvez não seja, né? Mas pra gente já é um... Não, mas nem pro do Brasil, gente. Os brasileiros adoram também. Tipo, os jovens, né? A gente tá velho já. Mas eles adoram. E já vou até juntar um outro personagem que se encaixa no mesmo coisa que a gente também já citou, que a gente acha muito irritante, é o Zenitsu. Nossa. Já vamos combar os dois juntos aí, vamos ver um combo. Porque eu sou jogador de RPG, então eu combo. Nossa, Então, que só que tem uma diferença muito grande, gente. Porque o Zenitsu é amado lá no Japão. Sim. As Mas é pessoas porque amam ele também é menos pior que o Mineta, né? Ele tem um desenvolvimento um pouco melhor. Ele tem os momentos dele que ele é sério, né? Então ele não é, tipo... Se o Mineta é um 100 na escala 100, o Zenitsu é um 70 só. Sei lá. E o Mineta tem, assim... Gente, não tem nada que salva no Mineta, sabe? O design dele é feio. O poder dele é ridículo. chato, é ridículo. É tudo, sabe? Ele é feito pra ser ridículo, né? E aí fica chato, assim. Diferente do Zenitsu, que... Olha que impressionante. A gente colocou o Zenitsu do lado do Mineta, o Zenitsu ficou legal. Porque a gente tá elogiando ele agora. Porque ele tem... O poder dele é muito legal também. Aí ele faz alguma coisa, né? Tipo, Sim. ele acaba ajudando em alguns momentos e até quase se sacrificando ali pra poder ajudar. O dublador do Zenitsu, ele faz um trabalho muito bom, gente, porque o Zenitsu é muito chato. E assim, ele é chato até na voz dele. O tempo inteiro, ele grita. Nossa, o dublador do Zenitsu deve sair com uma dor de garganta depois das dublagens, porque... É tipo o dublador do Asta de Black Clover, né? Que só grita. Nossa, gente, só grita. Olha, o Asta parou de gritar pelo menos. Não parou, não, porque eu já coloquei Black Clover em dia e grita até hoje. É da personalidade, né, desses personagens, assim, acho que não tem muito... Se você tira isso, acho que perde, descaracteriza, né, Sim. o personagem. Mas só te dando um ponto, Rox, ele até diminuiu um pouquinho, mas ele ainda grita bastante, eu acho. É porque a gente só vai acostumando ao longo de cento e tantos episódios, a gente acostuma, mas ele grita muito ainda. Ah, não, com Cara, certeza, ele grita mais que o Naruto. Sim. Mas é porque o Naruto ele tenta conversar muito, né? Agora o Asta ele só grita mesmo. O Itachi descreveu ele assim, né? Tem um episódio que o cara pergunta, mas quem que é o Jinchuriki da Nove Caudas e tal, né? O Itachi vira pra ele e fala assim, é o que gritar primeiro. É ele. Eu acho que isso define 90% dos protagonistas de Shounen. Dos protagonistas também, é verdade. Mas ele era, assim, é aquela gritaria, mas é uma gritaria mais controlada. O Goku, ele grita, principalmente porque quando ele tá transformando, né? Tudo é... Não, você tá errado, Digão. É Vegeta! Meu Deus. Que corte. Mas o Goku, eu lembro daqueles episódios que ele ia transformar pra alguma forma pela primeira vez, que aí ele fica meia hora assim, parado. Aí fica tipo uns 5 minutos do episódio ele, desse jeito. Dragon Ball é um show de gritaria, né, gente? Mas continuando assim, né, nos animes, tem uma personagem que, assim, nossa, acho que é uma das personagens que eu mais detesto da história dos animes, que é a Misa do Death Note. Gente, se tem uma personagem que me irrita, é ela. Eu acho que o que mais me irrita não é a personagem, mas é a forma com a qual ela é escrita. Eu confesso que, assim, eu vi faz muitos anos já Death Note, quando lançou, né? E não reassisti, nem li de novo depois. Então, e pelo menos a percepção que eu tive na época que eu assisti, eu não achava ela irritante. Eu achava ela uma personagem meio inútil, assim, né? Pelo tanto quanto de foco que ela ganha no começo, mas... Eu não gostava, acho assim, as atitudes dela, eu acho que é uma personagem que não tem agência própria, né? Então as agências dela são todas voltadas pro protagonista, então, nossa, isso demais. com certeza, realmente. Não no sentido de irritar, tipo, nossa, que personagem chata, tipo, que vozinha chata, não isso, porque eu nem lembro da voz dela, mas sim as atitudes que ela toma, assim, na série, sabe? Ela é submissa, né, digamos assim. Sim. Ela é meio que aquela fangirl extrema, assim, do Kira e, tipo, é totalmente submissa às vontades dele, né? E o Kira tá literalmente utilizando ela. Sim, exatamente. Então é irritante de ver mesmo. Mas se você quiser, Léo, é só você assistir o filme da Netflix lá, ó, que deram uma repaginada ali, ó. Nossa, que beleza, hein? Deve ser uma coisa assim. Mas, que inverteram praticamente a personalidade dos dois, né? Porque o Kira virou um pamonha. Ai, não. Nossa. E a Misa ficou bem melhor. Eu nunca vou me esquecer daquela cena. Não entendo. Essas adaptações ocidentais, sabe? Né?
Tipo, vamos salvar essas obras lixos do Oriente. E prepara, viu? Porque vai adaptar em live action One Piece. E aí, ó... tem muita coisa aí pelo chão aí. Tem o Monster Hunter também daqui a uns tempos. Só que One Piece tem as mãos do criador, né? Do One Piece. Ele tá ajudando. Léo, mas Dragon Ball também tinha totalmente o aval na época do... Nossa, gente. Mas sabe por que Dragon Ball deu errado? Porque era a Fox, gente. A Fox não sabe fazer filme. Gente, acho que essas adaptações internacionais de obras japonesas, assim... É muito difícil de acertar. Muito, muito difícil. Da minha memória que... Só consigo lembrar de Alita agora, que deu certo. Sim, e é porque a Alita foi bem fiel, né? Assim, eu nunca li, mas dizem que é bem fiel à história original. Sim, então, eu nunca li tudo, muito. Mas até pelo que eu li e eu assisti os OVAs também, antigos, tudo mais que tiveram, é bem fiel. É claro que acaba apressando algumas coisas, cortando outras, ou mexendo aqui ali na história, mas num contexto geral, adaptaram muito bem o ambiente, sabe? Então, mas a gente tem Samurai X também, que é uma boa adaptação, tirando o último filme, né? Mas gente, é o defeito de 3. Nunca façam 3 filmes, façam 2. Basicamente. Mas vou falar mais um último personagem, que na verdade não é uma personagem só, é um grupo de personagens que eu pessoalmente não vejo muito problema, em boa parte, mas eu sei que muita gente odeia e acha muito irritante, que são personagens tsunderes nos animes. Principalmente as iniciais, que a gente tinha a Louise de Zero no Tsukaima, a Shano de Shakugan no Shano e tudo mais, que tinha um pessoal que tinha um ranço delas, porque são aquelas personagens que, tipo, gosta do personagem, mas quer se fazer de desinteressada e tal, e aí bate no personagem desnecessariamente, maltrata ele, e aí fica depois assim, pensa, nossa, mas eu gosto tanto dele, não sei o que. Cara, eu conheço muita gente que odeia esse gênero de personagem. Eu lembro que quando eu comecei a virar esse otaquinho de assistir as coisas pela internet, eu descobri, né, o que é uma tsundere, e aí eu vi algumas obras, assim, que tem esses personagens. Mas, assim, não sei, nunca me incomodou tanto também. Então, não sei, assim, não é um problema pra mim. Eu, pessoalmente, não me incomodo tanto. É claro, tem suas exceções. Tem umas que são muito mal trabalhadas. O único traço de personalidade delas é isso e ponto. Aí eu realmente acho irritante. Mas, no geral, também não me incomodo muito. Mas eu sei que na internet tem muita gente que odeia esse tipo de personagem. Sim. Esse estilo, né, de personagem, acho que ficou muito popular com o Evangelion. A gente tava comentando, né? Evangelion trouxe os dois grandes estereótipos, podemos dizer assim. Não sei. Que, mais ou menos, porque eu acho que o Evangelion, ele trouxe esse estereótipo, mas o que popularizou mesmo foram esses animes na época, que era tudo pela mesma... dubladora, né, lá no Japão, que era a Kogimi Eri, que eles até chamam de Tsundere Queen lá no Japão, porque ela dublava a maioria dos personagens que tinha esse traço de tsundere, que era a Shana, a Louise de Zero no Tsukaima, a principal estouradora também, a Taiga, era tudo pela mesma dubladora. Digão, onde que eu pego a cadeira de Glória Pires? Ai, Roxas, Olha, Roxas, espera aí. Se você for pegar essa cadeira, já deixa a sua carteirinha de otaquinho aqui. Exatamente. Não é possível que você nunca viu um anime que tem uma tsundere. Já, mas eu não acho elas irritantes. Ah, sim. Olha, no próprio Black Clover que a gente tava falando, né? Eu esqueci o nome dela agora. Que era a família Silva lá. A Noelle. A Noel, né? Ela é uma personagem que tem esse traço, né, considerado tsundere, que ela sempre fica com asta, né, tipo, ela gosta dele, mas fica, tipo, perto dele, maltrata ele, bate nele, e aí depois fica pensando, nossa, por que eu bati nele, não sei o que e tal. Não, sim, mas... Eu acho engraçado. É que talvez por eu ter me envolvido mais no anime, ter assistido mais... Então, é porque é um personagem cujo não é o único traço dela, de personalidade. Então, é um personagem mais bem trabalhado, então não incomoda muito. Mas teve uma época, principalmente nos anos 2000 e pouquinho, que no Japão, igual o Isekai, né, esse gênero de personagem principal vai parar em outro mundo hoje em dia, era personagens tsundere. Elas tinham em quase todos os animes, e aí era aquela personagem que tava ali só pra fazer isso, sabe? Só pra fazer essa ceninha. Então, muita gente pegou birra desse tipo de personagem. Não, eu concordo com esse ponto. Eu acho que, assim, tem personagens que são trabalhados pra ser irritante, tem personagens que eles querem que sejam irritantes no começo e depois... você se apega ao motivo do personagem ser aquilo, né? Tipo, tem um motivo. Sim, é problema de trabalhar um personagem e ele não ser literalmente só uma única coisa, sabe? Não ter só um único ponto que ele existe. Eles falam não é ser um personagem unidimensional, né?
É que falando dela, assim, em Black Clover, eu gosto dela porque ela também tem uns momentos fofinhos com o Asta, que ela começa, tipo, falar pra ele, tipo, levantar, etc, assim. É que depois ela fica bem envergonhada de ter falado. Mas tem uns episódios bem engraçados, tipo aquele episódio dos encontros lá, né? Sim. Que ela vai espiando ele e tal. É muito engraçado, né? Principalmente Sim. o final, né? Que ela ele gosta de outra pessoa. Oh my god, será que sou eu? Então, é muito bom. Mas não adianta, é sempre a freira. É sempre. E é que é errado de falar isso, mas. Falando assim fica muito errado, né? Fica muito errado. Calma, gente, não é isso que vocês estão pensando. Lá a religião não funciona da mesma forma que aqui, então não é a mesma coisa. Mas eu tô só analisando que, olha, esse tempo todo aí de cast e o Roxas não mencionou o Jar Jar Binks. Não, eu ia guardar o melhor, o pior pro final, né? Ele deixou num jarrinho. Nossa. Oh, meu Deus. Não, mas o Jar Jar, gente, eu acho que assim, é o maior problema é pre-sequel, que eles chamam, né? Eu esqueci o nome que eles denominam. Pre-sequel. Isso. É muito chato esse programa. Tipo, ele não serve de nada, não serve pra nada. E assim, pelo menos nos outros filmes, no 3, já deixaram ele mais apagado. Mas, gente, é tão insuportável ele no 1 e no 2. Mas o que aconteceu com ele, assim, o personagem? Assim? O personagem em si, ele virou tipo a mão direita da Padmé, sabe? Ele virou um conselheiro. Tá de zoeira. Aí, você me... Exatamente, aí você me fala, como um personagem burro daquele me vira um conselheiro? Tem burro maior aí sendo presidente. Olha só esse gigão, gostei. Assim, né, não dá pra defender, né? Mas assim, acho que eu preferi o Jar Jar. Jar. Bom, mas acho que assim, um personagem, assim, ele é bem um personagem, mas é um bichinho que irrita muitos jogadores aí de uma série famosa que é Pokémon, e são os Zubats nas cavernas. Quem não quer entrar na caverna porque já fala, ai meu Deus, já vai começar o Zubat. Puta Ou quando lançou pariu. Pokémon GO também, né? Todo lugar que você ia só tinha Rattata e Zubat. É verdade. Nossa, que em Franca Eles trouxeram aquela realidade do jogo pro Pokémon GO. Pokémon Go. Que bicho irritante, sabe? E você via assim, você ficava, não, já tô ficando quase sem Pokébola, mas eu não vou deixar passar um Pokémon, né? Vou capturar. Nossa, eu tinha muito problema com o Zubat, porque eu gosto muito de Pokémon de grama, né? E aí naqueles jogos mais detonava, antigos, né? Nossa, eu ia pra caverna e falava, vou arrasar, né? Pokémon de pedra, né? Pokémon de ground, né? Vou arrasar com meus Pokémon de grama. De repente só aquele tinha Pokémon Zubat. voador e Voador Poison, veneno. sabe? Ai, gente, só tinha Zubat. Nossa, Só tinha meus Zubat, isso é meus real. filhos não estavam preparados pra lutar contra os Zubats. E é duro, né? Zubat. Porque o Zubat, né? Oh, meu Deus. Meu Deus! Eu pensei que era o Golbat. Puta É, que também. pariu. Ai, gente. Pariu. Teve uma vez, gente, que eu tentei, assim, né? Falar, vou abrir meu coração pro Zubat e tal. Eu capturei um Zubat, treinei ele no meu time, fiz um Golbat, mas nem assim. Como Nem assim, assim, Léo? não. O Zubat é maravilhoso. Principalmente quando você treina ele com muito amor. E aí o Crow começa a bater. Que? Pra quem não sabe, o Crobat também é evolução por amor e carinho pro seu Pokémon. Ai, Tá? sim, sim. Não, o Crobat é legal. Eu ainda gosto, é mais aceitável, né? Eu tô só esperando o Kuro fazer alguma piada, só de bater palma. Eu tô só, Não, tipo, mas a gente já esperando. fez, então não... já bateu o excesso de... entendeu? Eu faço piada até quando eu não quero. Aliás, Oh, meu não é que eu não Deus do quero, mas céu. até sem intenção, né? Minha Nossa Senhora. Acho que depois de tantos personagens irritantes e tantas piadas com Bart, Não teve piada, sabe com o quê? Com o Batman. Você vai apanhar? O Roxas vira pra ele e fala, vai, bate. Eu Ai, sei. meu Deus. Mas enfim, é óbvio que a gente não falou de todos os personagens. Eu sempre falo isso nos finais dos casts, porque são personagens demais, né? Pensando aqui rápido, eu tô lembrando de Claptrap de Borderlands, que é um robozinho chato pra desgrama. Stairs!
Não, stairs! Ele é um caso tão raro, que ele é tão chato, mas Que é tão legal. chato, né? Que, tipo, ele quebra pro lado oposto e volta a ser Sim. engraçado de tão chato. Eu não sei se você já jogou o pre-sequel. Já. O chato dele vai pra gameplay, porque quando ele vai usar as skills dele, as habilidades dele, afeta até seus amigos. Então, tipo, tem uma ult dele que ele faz todo mundo ficar atirando sem parar. Sim. Todo mundo! Inimigo. Você sabe que o tipo de pessoa que eu sou, então quando eu fui jogar com uns amigos meus, o Persico, obviamente eu peguei o Claptrap. Não, é lógico. Isso porque a ult dele, né, a skill, coisa ela é aleatória. Então Sim. cada hora sai uma coisa. Pensa só que divertido que é, né, jogar É um personagem tão chato que ele irrita até seus amigos durante a gameplay. Então se você quer irritar seus amiguinhos jogando Borderlands, escolha ele. Mas tem muitos outros personagens. Se você lembrou de algum personagem de série, filme, desenho, anime, enfim, de tudo aí, que é muito irritante, não deixa de falar pra gente. Mas, Léo, tá no momento de passar um dever de casa, não tá? Exatamente, Gigão. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas todas as segundas. Então, para você ficar ligado aí nas nossas aulas, é só você seguir a gente nas nossas redes sociais. Entra no Face e também no Insta, procura por Academia de Nerds, segue a gente no Instagram, curte a nossa página do Face. Fica ligado, toda segunda-feira à noite tem aula nova. A gente posta aula lá no SoundCloud, soundcloud.com/Academia de Nerds. E de lá, a aula vai para outras plataformas digitais. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro, Podem começar não irritando a gente, não, Brinks, gente. Podem irritar a gente, sim. Mas compartilhando nossos posts, curtindo nossas postagens no Facebook, no Instagram, compartilhando nosso podcast pros seus amiguinhos, familiares, cachorro, gato, camaleão, aquele gaivota que fica do lado da sua casa e para todos os seres vivos que você conhece. E, é claro, ouvindo a gente, dando aquele play e comentando aí nas nossas postagens nas redes sociais. exatamente, não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, comentando ou mandando alguma coisa, ou mandem e-mail pra gente, pra contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal, classe dispensada, e não esqueçam de lembrar o Roxas de beber água. Tio Scooby! E vocês também, aluninhos, não se esqueçam de beber água.